comunhão, Senhor Deus, contigo e com os nossos irmãos, louvando e bendizendo o teu nome, relembrando, Senhor, das tuas verdades, das tuas promessas em nossas vidas e nos preparando para receber o teu reino. Senhor, guarda o nosso coração e a nossa alma, Pai, e nesse momento, Pai, em especial, seja misericordioso e compassivo para com o teu povo, Senhor Deus, falando ao nosso coração, fazendo com que as tuas palavras, Senhor, não sejam em vão em nossas vidas, ó Pai, mas que elas alcancem, Senhor, do bom propósito de Deus na vida de cada um dos teus servos, ó Pai. Que sejamos edificados, ó Pai, consolados, e que o Senhor esteja nos capacitando, nos equipando para viver nesse mundo em justiça e piedade, em integridade diante do Senhor e dos homens. É o que nós pedimos em nome de Jesus, ó Pai. Usa, Senhor Deus, a tua palavra para, Senhor, suprir, ó Pai, as nossas necessidades do nosso coração, da nossa alma, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor, queridos, em 1 Timóteo. Na última semana nós paramos no versículo 15, e hoje nós vamos dar continuidade, vamos avançar, se possível até o verso 18, Então vou fazer a leitura do verso 15 até o finalzinho do primeiro capítulo, e aí nós faremos uma recapitulação daquilo que falamos anteriormente, situando melhor, o nosso pensamento naquilo que está sendo desenvolvido. Diz assim a palavra do Senhor a partir do verso 15: Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Queridos, nós vimos aqui no verso 15, na semana passada, Paulo fazendo uma confissão, que é o testemunho da experiência cristã e também a voz do Espírito Santo, quando ele diz: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, e a confissão é que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele veio ao mundo, como nós vimos, não para chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. E na doutrina cristã, esse é o ponto primordial, uma vez que por nós mesmos estamos completamente perdidos. E assim Paulo nos ensina, através disso, que devemos ir a Cristo a fim de receber de suas mãos a salvação. E aí nós vimos, nós fizemos uma comparação entre a justiça que provém da fé e a justiça que provém das obras. E é muito fácil a mente humana se fixar na justiça que provém das obras, porque a mente humana ela sempre vai se fixar em alguma dignidade própria. E é interessante que isso é uma falsa segurança. Por quê? Porque os homens se sentem mais tranquilos quando algo está em seu poder, mas eles não sabem que isso é a sua própria destruição. Eu até citei aqui um exemplo, que vivenciamos há muito tempo atrás, de uma pessoa católica que disse isso para nós, que sabia que a justificação era pela fé, mas que preferia pensar e agir como se fosse pelas obras, porque assim ele seria mais diligente com relação à sua salvação. É um grande engano, essa é uma falsa tranquilidade, e esses que agem assim nunca vão a Cristo e ao Evangelho buscar a sua graça. Eles tentam alcançar isso pelas suas próprias forças. E aí nós falamos que a justiça que provém das obras exclui a justiça que provém da fé em Cristo Jesus.
O apóstolo Paulo aqui, como ele fala, dos quais eu sou o principal pecador, ele se reconhece como um pecador de primeira ordem, porque avaliou como piores pecadores aqueles que blasfemam de Deus e perseguem o Evangelho, são inimigos do Evangelho. E ele se incluía nessa lista antes da sua conversão. E nós vimos, dentro dessa perspectiva, que aos olhos do mundo, o apóstolo Paulo era um homem irrepreensível. Era um homem de integridade ilibada, um homem religioso, mas nós vemos que aos olhos do mundo o homem pode ser considerado não só irrepreensível, mas também possuidor de extraordinárias virtudes, ser merecedor de elogios e, não obstante, ser considerado um dos maiores pecadores por causa da sua oposição, melhor dizendo, com relação ao Evangelho, e a sua obstinação com relação à fé. E ao ser transformado de um perseguidor feroz, insistente, como ele mesmo se mostra, para um ministro do Evangelho, o apóstolo Paulo exibe na sua vida um exemplo extraordinário da graça de Deus. Paulo agora entende que ele é um modelo de misericórdia ativa de Deus na vida de um pecador como ele, e por isso ele diz assim: mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. O apóstolo Paulo, com essas palavras, ele se apresenta como um exemplo de misericórdia da graça de Deus na vida de um grande pecador. Ele é chamado de principal dos pecadores. Ele se chama de principal, ele se classifica como um principal dos pecadores. E aqui nós vamos perceber, e nós já até falamos sobre isso anteriormente, que há um duplo sentido, de acima de todos, esse principal acima de todos, como o primeiro no tempo e no lugar. Paulo se considerava assim, um principal pecador, ou seja, um pecador acima dos demais. E por quê? Porque ele foi perseguidor da igreja, porque ele blasfemou e fez outras pessoas blasfemarem, apesar de ter feito isso por ignorância. Mas esse sentido também, mas temos um outro sentido além desse, de ter sido o primeiro como exemplo da clemência de Deus na vida de um miserável pecador. E essa é a ideia aqui do apóstolo Paulo. Essas duas ideias estão presentes, de principal pecador, porque é um dos piores, porque é um perseguidor e blasfema, é um inimigo do Evangelho, e por outro lado, de ser o primeiro também como um exemplo da graça de Deus na vida de um homem como ele. William Hendricks define clemência, aquilo que Deus aplicou na vida de Paulo, como aquilo que expressa a paciência de Deus para com as pessoas, em virtude da qual a ira de Deus é refreada e o pecador é perdoado e a misericórdia de Deus lhe é apresentada. E de fato, queridos, a magnitude do pecado de Paulo fez com que a misericórdia de Deus se revelasse abundantemente na vida dele. É por isso que ele diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E é isso que significa, nas palavras de Paulo aqui: me foi concedida misericórdia. No caso do apóstolo Paulo, essa clemência, essa longanimidade, ela foi exibida de forma plena. Ele perdoa, o Senhor perdoou os seus horríveis delitos. E o pior no sentido de melhor, além disso, ele o colocou no apostolado, dando forças para que ele cada dia pudesse avançar no Evangelho e fazer com que outros também abraçassem a fé. Calvino faz um comentário interessante sobre esse verso, quando ele diz assim: Paulo está uma vez mais dizendo que ele é o principal dos pecadores. Ele quer dizer que desde o início Deus exibiu esse exemplo de sua graça para que a mesma fosse contemplada clara e amplamente, de modo tal que ninguém alimentasse dúvida de que o único modo de se obter perdão é indo a Cristo pela fé. E essa misericórdia, ela foi exibida na vida de Paulo como exemplo, para que outras pessoas também viessem depositar em Cristo a sua fé para a vida eterna.
É por isso que ele diz aqui, né? Evidenciar-se em mim, eu servindo de modelo e exemplo. Em sua galeria da graça, a gente pode dizer assim, o Senhor Jesus traçou e expôs em exibição um modelo na vida do apóstolo Paulo. O exemplo da obra da graça soberana que iria efetuar na vida de todos aqueles que, por eficácia do Espírito Santo, chegariam a depositar sua confiança no Senhor. E um homem como Paulo, aonde ele se encontrava em oposição a Deus, ele é alvo dessa graça. É como se a Escritura estivesse dizendo: se ele foi alvo dessa graça, não existe homem que possa estar fora do âmbito da graça de Deus, por mais desprezível que ele se ache ou que seja. Matthew Henry, comentando esse verso, ele faz o seguinte, ele fala as seguintes palavras a respeito de apóstolo Paulo. Esse era um exemplo de longanimidade de Cristo, de que suportou tanto por alguém que tinha sido tão provocador. Isso servia de exemplo para todos os outros, para que o maior dos pecadores não se desesperançasse em alcançar a misericórdia de Deus. É interessante porque às vezes nós temos uma visão muito romântica, né, dos apóstolos, da Escritura como um todo. Acho que é uma visão até católica, chega a ser até católica. Mas a Escritura mostra os homens como pecadores. Se você for olhar a palavra de Deus, mesmo os santos na Escritura são homens que dependem exclusivamente da graça de Deus na vida deles. Mesmo após a sua conversão, eles são homens que continuam dependendo da graça de Deus e reconhecem essa completa dependência da graça de Deus. E a Escritura está mostrando isso para nós não pensarmos em momento algum que temos que apresentar diante dele alguns motivos para que ele possa nos salvar ou para que ele possa nos alcançar. Isso só vem pela graça e pela misericórdia de Deus. Matthew Henry, quando comenta esse texto, ele chama a atenção dos seus leitores para duas verdades que estão relacionadas aqui com essa afirmação de Paulo. Primeiro, que Paulo fora convertido e obtivera misericórdia para o bem dos outros. Ele serviu como um exemplo que a graça de Deus não tem limite. A graça de Deus, ela é superabundante, ela extrapola, ela extravasa o maior pecado. Lembram daquele cântico, Maravilhosa Graça, né? É maior, é extremamente maior. Que ele fora convertido e obtivera misericórdia para o bem dos outros, bem como para o seu, como exemplo. E segunda verdade que o Senhor Jesus mostra como exemplo de Paulo, a tamanha longanimidade, ou seja, paciência na conversão de grandes pecadores. Hoje nós vimos lá em Romanos capítulo 9, né? Suportou com muita longanimidade. Parece que numa leitura superficial ele suportou com muita longanimidade somente aqueles que foram preparados para a perdição. Não! Ali é muito claro. Ele suportou com muita longanimidade tanto aqueles que foram destinados para a perdição quanto aqueles que foram destinados para a salvação. Todos nós foram alvos da longanimidade de Deus, uns para a destruição, outros para a glória de Deus, na sua salvação. E aqui nós vemos que toda a nossa falta de confiança em nossos supostos méritos é removida quando nós vemos Paulo, um tipo visível da graça de Deus que buscamos. Eu me lembro em algumas conversas que eu tive quando era pastor
da igreja de Icaraí, que era a igreja mãe, e certa vez conversando com o presbítero Otto, as conversas de conselho, ele sempre falava de um senhor, acho que era seu Benedito, se eu não me engano. Era uma pessoa simples, mas era um presbítero. E todas as vezes que eu ouvia falar desse homem ali no ambiente do conselho da igreja, era que um homem firme, um homem que temia o Senhor, um homem que esteve ali na fundação da igreja de Icaraí. Quem conhece a igreja de Icaraí sabe como ela surgiu. E eu descobri depois que esse homem, ele antes de ser convertido, ele era um presidiário. Ele era um presidiário. E foi alcançado pelo Evangelho. Não sei como, eu não conheço a história dele. Mas o que eu ouço falar dele na igreja é que entre ali os presbíteros, ele é um homem de excelência, no seu temor e no seu testemunho a Deus. É isso que Paulo está mostrando aqui. Não existe limite para a graça de Deus. Quando Deus quer salvar o homem, Ele salva. E Ele salva o homem no seu pior estado, como foi com o apóstolo Paulo. O verso 17, terminando aí essa parte, né, que parece um finalzinho do capítulo, quando Paulo diz assim: assim é o eterno Rei, o Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos, amém. Nós vamos perceber que ao falar de misericórdia divina, o apóstolo Paulo consequentemente irrompe em uma doxologia que demonstra uma atitude de gratidão a Deus por tamanha salvação em sua vida. E é interessante, né, porque nós só temos a menção dessa salvação na nossa vida, dessa grande libertação, quando nós reconhecemos quem realmente nós somos. E aí nós damos graças a Deus, porque nós entendemos quem nós éramos, em que estado nós estávamos, e mesmo assim o Senhor foi misericordioso e dispensou a sua graça sobre nós. Quando nós temos um ideal, uma ideia distorcida de quem nós somos nesse mundo, nós não temos capacidade de adorar e glorificar a Deus, entendendo aquilo que Ele fez por nós. E é isso que muitas vezes acontece com a pregação do Evangelho, diluída. Essa pregação é diluída. Porque é interessante nós falarmos em graça. A graça de Deus, o amor de Deus. A gente fala isso, né? Mas a gente tem que entender essa graça, esse amor no contexto da Escritura. No contexto do Evangelho, boa nova. E que boa nova é essa? A boa nova é aquela que diz que o homem não será mais lançado no inferno por causa dos seus pecados. Nós só conseguimos visualizar a graça de Deus e olhar para a salvação de Deus na nossa vida e entender ela como grande quando nós entendemos quem nós somos e em que estado nós estamos. Que estamos mortos nos nossos delitos e pecados, que temos uma eterna condenação e que em Cristo Jesus a sua graça nos livra disso. Por Cristo Jesus, que morreu na cruz por nós, Ele assumiu o nosso lugar. Ele tomou as dores do inferno, as condenações do inferno de todos nós sobre si. Quando nós entendemos que nós não merecemos nada de Deus, aí nós conseguimos visualizar um pouco da graça de Deus, que olha para nós, miseráveis pecadores, com olhos graciosos e olhos de amor. E quando esse olhar bate em nós, não há como fugir dele. Eu lembro de duas situações na Escritura que mostram esse olhar diferenciado de Deus para o homem. A primeira é no jovem rico, que chega diante do Senhor cheio de orgulho, trazendo toda a sua justiça própria. Ele diz assim: todas essas coisas eu tenho observado, e chama Deus de Jesus Cristo de bom.
Só que o Senhor entende por que ele chama de bom, porque ele se considerava bom. E aí o Senhor Jesus diz: bom só é um, que é Deus. Isso é muito comum, a gente projetar nos outros aquilo que nós somos, né? É tipo uma manipulação, né? E ele diz: sabe os mandamentos? Tudo isso tem observado. Aí sabe o que o texto diz? O Senhor o amou e disse. O Senhor olha para ele com olhos de misericórdia, mas ele se entristece. Ele rejeita o Evangelho. E por quê? Porque a justiça dele estava muito acima do Evangelho da graça de Deus. E aí ele achou que os tesouros desse mundo eram mais preferíveis, ou seja, ele poderia viver aquela vidinha, aquela religiosidade dele, ele estava bom. Ele vai embora. O Senhor olhou para ele com olhos de misericórdia e disse a ele. Quantas vezes nas conversas com os fariseus o Senhor disse assim: eu não vou falar sobre isso, ou não dava ouvidos a ele, rejeitava esses homens. Senhor, nos dá um sinal. Ele: não, nenhum sinal vai ser dado. Mas aquele jovem diferente, ele diz para ele o que ele deveria fazer. Ele rejeita. A justiça dele estava muito acima. Ele percebia que aquilo era muito pouco para ele. Por que ele pensava assim? Porque ele pensava que ele era bom. Aí nós vemos uma outra situação do Senhor Jesus, quando os olhos dele se voltam para o pecador. Agora, não só a sua misericórdia sendo demonstrada, mas sendo aplicada na vida desse pecador, que é Pedro. Pedro vai e nega o Senhor Jesus 3 vezes. O Senhor Jesus está sendo preso, está sendo levado, e aí ele acompanha, fica ali, né, na espreita. E aí chega uma serviçal, como se fosse um escravo. Você estava... Eu não conheço esse homem. Várias vezes ele disse isso, 3 vezes, pelo menos. E tem um texto da Escritura, dos Evangelhos, que mostra essa cena da rejeição de Pedro com relação a Cristo. O Senhor Jesus provavelmente estava sendo carregado, levado pelos guardas, e aí numa certa distância, não sei qual, a Escritura não diz, e aí perguntam para ele se ele era um deles, ele diz não e nega, e o Senhor se volta para ele e olha para ele, e naquele momento que ele olha para ele, Pedro chora, se derrama na presença de Deus e conhece o seu pecado. E é interessante que Judas também reconhece o erro que ele cometeu, mas ele vai procurar justiça própria. Ele vai procurar a solução nas suas próprias mãos do seu problema, enquanto Pedro vai aos pés daquele que pode aplicar a sua misericórdia na vida daqueles que o temem. É só entendendo isso que nós vamos fazer como Paulo fez aqui, nesse finalzinho do verso 17, glorificar a Deus, louvá-lo, exaltá-lo, porque Ele perdoou os nossos pecados, porque Ele olhou para nós, pecadores miseráveis, e concedeu a sua graça. Ele morre no nosso lugar, no meu lugar, no seu lugar, por causa das nossas faltas, não pelas faltas dele, mas pelas nossas. E assim o apóstolo Paulo exibe na sua vida, na vida de um grande pecador, a graça e a misericórdia de Deus, que é dispensada sobre multidão de pecadores que vieram após ele, após Paulo, e foram alvos da graça de Deus. E aí você percebe que, em primeiro lugar,
dessa graça da qual temos a consolação. Somente Deus pode ter a glória e o louvor dela. Matthew Henry, quando comenta esse texto, ele afirma: os que são sensíveis para com as suas obrigações quanto à misericórdia e à graça de Deus, sempre terão seus corações alargados para o louvor. É uma consequência natural quando entendemos aquilo que Deus fez na nossa vida, quando entendemos quem nós somos, o que nós éramos e o que somos diante de Deus por nós mesmos, como Paulo diz ali em Romanos capítulo 4, capítulo 10, verso 4, quando ele diz que com relação a Abraão, que o Senhor perdoou um ímpio, chamando Abraão de ímpio, dizendo que aquele que trabalha pelas suas próprias mãos merece receber um salário, e que nós, na íntegra ali do texto, nós não trabalhamos para a nossa salvação e confiamos naquele que justifica quem? Nós. Ele estava citando Abraão, um ímpio. Quando nós entendemos isso, não há como não ser grato e romper em louvores diante do Senhor. Não há. E aí Paulo continua apresentando os atributos do Senhor. Ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. E aqui nós vemos atributos que são destinados, atribuídos ao Senhor. E apesar de eles pertencerem, são atributos divinos, eles se adequam aqui ao presente texto. O Deus eterno, o Rei dos séculos, é aquele que jamais muda, imortal, incorruptível, que não está sujeito à decadência ou à corrupção, e está relacionado diretamente à nossa salvação. Ele é aquele que vence o mal com o bem, que dirige tudo para o alvo predeterminado, tudo acontece ao longo de cada geração, segundo o seu propósito. E isso aconteceu na vida do apóstolo Paulo, como acontece na vida de todos os homens, e em especial daqueles que são feitos seus filhos. Paulo, antes da sua conversão, tenta destruir a igreja. Deus a estabelecerá, e nesse propósito usa aquele que antes era perseguidor e destruidor para estabelecer a sua igreja. É uma ironia santa. E ainda que o homem seja uma mera criatura do tempo, Deus é o Rei das eras, dos séculos. O seu domínio dura por todas as gerações. É isso que a palavra de Deus fala. Salmo 145, 13. O teu reino é de todos os séculos, o teu domínio sobre todas as gerações. Ele é aquele que é invisível, por quê? Porque ele habita em luz inacessível, a quem humano jamais poderá ver. Como o próprio Paulo diz ali em Timóteo, capítulo 6, verso 16. O único que possui imortalidade, que habita a luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. E é unicamente em sua perfeita imagem, Cristo, que o homem vê aquele que é invisível, e tão somente pela fé, e de um modo ferido. Cristo, a exata expressão do ser de Deus. Olha o que Colossenses capítulo 1, verso 15 e 16 vão dizer. Essa é a imagem do Deus invisível, Cristo, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Lá em Hebreus capítulo 11, verso 27, nós temos também uma menção desse que é invisível, quando diz assim: pela fé Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como aquele que vê, como quem vê aquele que é invisível. Esse é o Deus único, não apenas, como ele diz aqui,
no sentido de ser incomparável ou glorioso, mas também numericamente um. É o único Deus. Ele é infinitamente sábio, é a fonte de toda a sabedoria. E Paulo rende tributos e glória ao Senhor, porque Ele é infinitamente maravilhoso. E tudo isso se harmoniza com a declaração de Paulo em Romanos capítulo 11, verso 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para ele ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. E o final desse discurso, aqui no verso capítulo 11 de Romanos, tem o mesmo aspecto aqui de Timóteo. Por quê? Porque ali ele está falando de salvação. A salvação do povo, a eleição do seu povo. E aqui nós temos a salvação do pecador, que demonstra essa profundidade, essa sabedoria, esses planos insondáveis, uma mente superior, infinita, que é a mente divina. Calvino nos diz que o intuito de Paulo aqui é levar-nos a contemplar a imensa, incompreensível sabedoria de Deus, com uma reverência tal que, caso suas obras inundem a nossa mente, devemos ainda nos sentir arrebatados pela perplexidade do que essas coisas representam. E é interessante nós vermos nesse processo aqui de apresentação do apóstolo Paulo, deveria e não poderia ir para outro lugar senão redundar em louvor e glória ao nome de Deus. E é isso que a salvação do pecador atribui a nós. Nos leva, consequentemente, a esse caminho, a louvar e a bendizer o Senhor pela sua tremenda salvação. Por que tremenda salvação? Porque nós somos tremendos pecadores, somos pecadores miseráveis, não merecíamos aquilo que Deus fez por nós, e mesmo assim, com a sua graça, Ele ultrapassa os limites perceptíveis do homem, de graça, misericórdia e amor. Olha que interessante, a Bíblia todo o tempo ela mostra isso, que o único justo, o único homem justo nas Sagradas Escrituras, o único em todos os tempos, foi um só, que é Cristo. Todos os outros foram pecadores miseráveis, merecedores do inferno. E quando os homens contemplam o seu estado e têm uma noção de quem são, não há como redundar em outro caminho senão esse, de glorificar a Deus por aquilo que Ele fez em nossas vidas. Isso causa confusão na cabeça das pessoas, como causou confusão na vida do apóstolo Paulo. As pessoas olhavam para ele, um defensor ferrenho do Evangelho, um pregador do Evangelho, sofreu por causa do Evangelho, adoeceu por causa do Evangelho, o seu corpo teve as marcas, como ele mesmo diz, de Cristo, ou seja, os sofrimentos decorrentes de uma vida que proclama o Evangelho, com perseguições, açoites. E quando nós entendemos o que isso representa, não há como fugir. A única coisa que podemos fazer é louvar a Deus pelo seu grande amor, pela sua grande misericórdia para com aqueles que o temem. Não há outro caminho a não ser agradecer a Deus. Esses dias eu recebi uma mensagem de um amigo de escola, há muito tempo, ele é casado com
Eu não conheço a esposa dele. Conheci no casamento da filha da Gesilda. Ela era crente, ele não. E aí ele me mandou uma mensagem e tal, de Dia dos Pais, agradecendo a Deus e tal. Eu mandei para ele assim de volta. Nós temos mais motivos para agradecer a Deus do que para pedir. Se nós pararmos para pensar na nossa vida comum, eu não estou levando nem em consideração a obra de Deus na nossa vida, mas a vida comum. Como a própria Escritura diz que o Senhor não deixou os homens serem o seu testemunho, dando alegria, e prazer a esses homens, enchendo os seus corações de alegria, como diz o texto da Escritura. E quando nós olhamos, isso, lógico, está totalmente relacionado com o Evangelho, mesmo aqueles que não são alvo, ou seja, que foram rejeitados por Deus, está relacionado ao Evangelho, porque o próprio Deus diz que desce chuvas de bênção sobre justos e injustos. E eu falei para ele, nós temos mais do que agradecer. Não, se você for contar e for parar para pensar tudo aquilo que você tem de agradecer a Deus na sua vida, você não vai ter um momento de paz ou tranquilidade que não vai se lembrar de alguma coisa que Deus fez e está fazendo constantemente, ordinariamente na sua vida, que represente o amor, a misericórdia e a graça de Deus, até mesmo sobre os ímpios, quanto mais sobre nós. Quando nós entendemos isso, não existe espaço para reclamação, para tristeza, até mesmo dos períodos de calamidade. Veja a oração de Abacuque. Só temos motivos para agradecer a Deus. E Paulo era um homem, vamos dizer assim, feliz, porque reconhecia que a sua eterna salvação dependia exclusivamente da graça e da misericórdia de Deus. E aí Paulo continua aqui no texto, que aparentemente é uma separação, mas é a continuação do que Paulo está querendo inicialmente falar a Timóteo no primeiro capítulo. Ele diz assim: este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nessas profecias, o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé, e dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Não é a primeira vez que Paulo, logo no início dessa carta, se refere a essas coisas, a fé e boa consciência. Lá no capítulo 1, verso 5, ele diz: ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. E aqui nós estamos vendo o apóstolo Paulo terminando esse capítulo inicial da sua carta, mencionando novamente o encargo de que Timóteo fora revestido. Se nós voltarmos lá no primeiro capítulo, no verso 3, nós vamos ver assim: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesse ainda em Éfeso para admoestar a certas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina. Percebam que no final do capítulo, depois de toda essa suposta digressão aí, que Paulo faz, ele volta a lembrar a Timóteo daquilo que ele foi investido. É um mandato, a instrução que Timóteo ficasse em Éfeso com o fim de instruir certos indivíduos a não mais fazerem um uso ilegítimo da lei, mas que utilizassem a lei de forma legítima para a conversão a Cristo, o Salvador dos pecadores, como aconteceu com o apóstolo Paulo. E Paulo lembra de que ele foi alvo de profecias e o estimula a continuar o seu trabalho com firmeza. É isso que ele diz: este é o dever que te encarrego. No geral, Paulo está se referindo ao pastorado de Timóteo naquele lugar em Éfeso
e a gente pode ver isso mais claramente no capítulo 3, verso 14 e 15, quando ele diz assim: escreva essas coisas esperando em ver-te, para que, se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Esse foi o trabalho que foi comissionado e encarregado por Paulo, ou seja, por Deus, por meio do apóstolo Paulo a Timóteo. Ele deveria ir para lá e pastorear aquela igreja. De forma geral, esse era o dever que ele tinha que fazer. Mas em particular, a responsabilidade dele, no caso aqui nesse capítulo, era o quê? Eliminar a heresia e estabelecer a sã doutrina. E olha o que é interessante, ele diz assim: esse é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias. E Paulo relembra isso, e nós lemos isso no capítulo 4, ali na nossa leitura continuada, que ele foi, o ministério de Timóteo, lá no verso 14, não te faças de negligente para o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição de mãos do presbitério. Ou seja, o chamado de Timóteo foi mediante uma revelação divina, antes mesmo dele ter sido eleito por meio de um sufrágio, de uma votação humana na igreja. Ele foi alvo de profecias, como o próprio apóstolo Paulo e Barnabé foram. E quando ele fala isso, nós percebemos ali, nesse momento em particular na igreja, e de uma maneira geral em toda a Escritura, os profetas eram o quê? Porta-vozes da palavra de Deus. Deus falava por meio deles. Os apóstolos eram profetas. E qual é a diferença? No Velho Testamento você tem os apóstolos, os profetas. No Novo Testamento você tem os apóstolos e os profetas. Os apóstolos também eram profetas, porque eles falavam da parte de Deus. E a eles é dada a responsabilidade de quê? Estabelecer a igreja de Cristo. Os 12 apóstolos. Os 13 apóstolos, melhor dizendo. Abra Amós capítulo 3, verso 7. Quando Deus queria falar à igreja, Ele falava por meio dos profetas. Diz assim a palavra do Senhor: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Abra agora Atos capítulo 13, verso de 1 a 3. Olha o que a palavra de Deus diz. Havia na igreja de Antioquia, Atos 13, de 1 a 3, profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Líder, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Heróis, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que vos tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. Olha que interessante aqui. Disse o Espírito Santo, por boca de quem? Dos profetas. O Espírito Santo falou aqueles profetas, aqueles homens, confirmando o ministério de Paulo e Barnabé. E para onde Paulo e Barnabé foram? Para os gentios. Lembram o que significa gentio no contexto judaico? A igreja cristã aqui, ela começa a surgir. A igreja começa a se expandir. Por quê? Porque eles estavam sendo perseguidos. Os cristãos, ou seja, aqueles seguidores de Cristo dentro do judaísmo, estavam sendo perseguidos. O próprio Paulo foi um perseguidor da igreja. E a igreja aqui, ela passa por um momento de grande tensão. E que grande tensão é essa? Eles deveriam tomar uma decisão singular, ou seja, uma decisão extremamente importante. Que decisão é essa? Levar ou não a mensagem do Evangelho aos gentios. E a mensagem do Espírito Santo chegou aos profetas dizendo, ali na igreja de Antioquia: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que vos tenho chamado. Quando Paulo se encontra com Pedro, ele muito bem diz para ele: vocês estão indo para os judeus, nós
fomos comissionados para os gentios. Se você abrir aí Atos capítulo 11, o verso 19, você vai ver que nesse momento a igreja ainda não tinha se posicionado com relação a isso. Olha o que diz: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente os judeus. Ou seja, esse era o propósito de Deus, e esse propósito deveria ser revelado. E de que forma ele foi revelado? Por meio da boca dos profetas, no meio ali da igreja de Antioquia. E quem são os homens que vão trabalhar no meio dos gentios, pregar o evangelho, levar o evangelho aos gentios? Paulo e Barnabé. Esse mesmo escopo do chamado de Timóteo para o pastorado daquela igreja. Ele foi comissionado mediante profecia. E percebam aqui o que o apóstolo Paulo quer fazer ali, dar a segurança a Timóteo, porque essa é a fonte de segurança, saber que ele recebera a aprovação e a missão divina para tal obra, ou seja, para estar ali naquele local pregando o evangelho, pastoreando o povo de Deus. E a consciência dele ter sido escolhido por Deus para esse propósito deveria dar a ele coragem para enfrentar oposições e dificuldades por causa da proclamação do evangelho, ou seja, por causa da sua vocação. E Paulo lembra, por causa das dificuldades e oposições que ele ia passar dentro da igreja. Se você olhar aqui, o próprio capítulo 4 vai mostrar isso. Muitos vão apostatar da fé, isso no meio da igreja. Lá no capítulo 2, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, ele vai dizer que os homens serão egoístas, avarentos e atenciosos. Está falando de quem? Isso no meio da igreja, dentro da igreja. E se você lembrar daquilo que Lucas fala na narrativa de Atos capítulo 20, Paulo chamando os presbíteros de Éfeso, dizendo: olha, eu estou indo embora. Dentro da igreja vai surgir oposição, e vai surgir também gente de fora. O perigo vai ser de dentro e de fora. E ele chama esses homens a permanecerem firmes. Era isso aqui que ele estava fazendo com Timóteo, e mais, conferindo mais coragem e disposição, sabendo que foi por revelação divina. E aí o William Hendricks vai afirmar que essa declaração profética destacava Timóteo para um serviço especial no reino de Deus, e que esse serviço resumia determinados deveres, predizia sofrimentos, e o confortava com a promessa de auxílio divino em tribulações que ele iria encontrar, como foi da mesma forma com a vocação de Paulo para a obra do evangelho, para a proclamação do evangelho. Se nós vimos lá em Atos capítulo 26, verso 15 a 18, nós vamos ver essa mesma característica. Aí Paulo, contando a sua experiência ali, quando ele está ali diante das autoridades, porque ele foi preso por causa do evangelho, preso por estar pregando o evangelho, está sendo levado para Roma, e aí ele diz assim: então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te, firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que me viste, como aquelas das quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam essa remissão de pecados em herança e entre os que são santificados pela fé em mim. Provavelmente Timóteo foi, e aqui nós não vemos isso, mas Timóteo foi alvo dessa mesma predição, e ele é lembrado dessa vocação, ele é lembrado dessa profecia que o lança nessa situação, para que ele permaneça firme e saiba que foi o Senhor quem o colocou ali, e que ele não se estremeça diante das dificuldades. Que aí nesse aspecto nós podemos supor que no caso de Timóteo foram pronunciadas
palavras de um caráter semelhante ao que foi dirigido ao apóstolo Paulo. Se nós olharmos esse período aqui, nós vamos perceber que Timóteo faz parte de um período de transição na igreja de Cristo. Período esse que começa a se estabelecer pastores e presbíteros à frente da igreja. A igreja de Cristo, a nova aliança, se firma e agora você tem uma liderança, não uma nova liderança diferente da que era anterior, não, é uma nova, mas que vem da anterior. Agora se promove a eleição de presbíteros, de pastores, para a condução da igreja. E Timóteo, nesse caso, foi o primeiro de uma geração. Mas como primeiro dessa geração, ele foi alvo de profecia, de uma revelação especial da parte de Deus. Uma coisa que não mais haveria da forma como houve com Timóteo. Se nós pegarmos Atos, capítulo 14, verso 23, nós vamos ver assim: e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejum, os encomendaram ao Senhor em quem havia crido. E quando Paulo escreve a Tito, a Timóteo também, mas a Tito ele diz assim, capítulo 1, verso 5, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade, constituísse os presbíteros conforme te prescrevi. Esse seria agora o padrão da igreja. Os presbíteros, os pastores da igreja, eles iriam conduzir, seriam eleitos pela igreja, iriam conduzir. E o primeiro desse grande grupo é Timóteo. Mas ele é alvo de uma revelação, de uma profecia, como Paulo foi, como Moisés foi, e como muitos outros que foram chamados por Deus para a obra do Evangelho. E apesar de ter sido alvo de profecias, ou seja, de um chamado mediante revelação, Timóteo é um dos primeiros a exercer um munus, que seria daqui por diante o normativo e o primeiro entre o povo de Deus. Timóteo não era, nesse caso, um ministro ordinário. Ele ocupava um lugar secundário, somente em relação aos apóstolos. Ele representava o apóstolo Paulo, um apóstolo em sua ausência. E nesse contexto, até vale lembrar como era a ordem na igreja nesse momento. Lá em 1 Coríntios capítulo 28 nós vemos isso. A palavra de Deus diz assim: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagre, depois dons de curar, socorro, governos, variedade de línguas. Lá em Efésios capítulo 4, verso 11 e 2, ele diz assim: Paulo, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. No período da revelação, esses eram os ofícios exercidos no meio do povo de Deus. Quando toda a revelação nos é transmitida, os ofícios agora estavam relacionados a esses ofícios revelacionais, apóstolos, evangelistas, pastores e mestres. Eles se resumem no ministério pastoral de ensino na igreja, os missionários, os pastores, os presbíteros, e nos ofícios de governo, presbíteros, regentes e diáconos. Essa é a nova composição da igreja de Cristo. E Timóteo é um dos primeiros, é um único dentre esses que é chamado dessa forma. Não era pouca honra, era muita honra ser chamado da forma como foi, sendo o primeiro de um grande grupo que viria a segui-lo. Matthew Henry faz o seguinte comentário: o Evangelho é um mandamento confiado aos ministros dele. Esse Evangelho foi confiado a eles para que seja devidamente aplicado de acordo com o plano e significado dele, e o desígnio do seu grande autor.
quando temos por seguro que fomos vocacionados para esta grande obra, isso vai nos dar coragem, porque sabemos que aquele que nos chamou há de nos capacitar e sustentar. E é interessante, queridos, porque por vezes os ministros precisam ser lembrados que foram comissionados por Cristo, principalmente em momentos difíceis, quando as coisas não estão indo bem, quando esses homens são fiéis, e esses que são chamados, vocacionados por Deus, eles são fiéis. Eu não estou dizendo que eles sejam perfeitos, não são, né? Vocês conhecem muitos pastores, vocês conhecem o pastor de vocês, não somos perfeitos, mas quando somos, ou seja, alvo da graça de Deus, somos comissionados verdadeiramente por Ele. Nós somos dirigidos por Ele também. E como precisamos ser lembrados dessas coisas, de que foi Deus quem nos colocou aqui. Não somos nós pela nossa própria força, mas foi pelo chamado de Deus. Eu me lembro de uma das experiências nossas, quando fomos para o seminário, e uma das coisas que me deixava um pouco intranquilo, naquele momento de decisão, em ter que largar o ministério, largar a vida secular, e se dedicar ao ministério, e aí você tem que abrir mão de determinadas coisas. A única coisa que, nesse foi um momento, foi um processo na nossa vida, e o que me perturbava era a questão financeira, porque eu sabia como era a vida de um homem que se dedica ao Evangelho. Nem todos passam por isso, mas a maioria dos pastores e missionários tem grandes deficiências nessas áreas. Tem famílias, tem que sustentar famílias, às vezes a igreja não é fiel, às vezes eles têm muitas dificuldades, como os irmãos conhecem, E uma vez o meu pastor Alfredo chegou para mim, porque não foi uma coisa assim rompante, foi um processo na nossa vida, a decisão, entender que o Senhor está nos chamando, entender para onde Ele está nos guiando, e como Ele iria fazer isso. E uma vez o Alfredo chegou para mim e falou assim, diante da conversa que nós tínhamos constantemente, eu, ele, Sandra, Simone, a gente ficávamos madrugada dentro conversando. E aí ele chegou para mim e falou assim, diante de tudo que aquilo foi para ele, que eu tinha falado para ele, o que falta para você, Oreb? Aí eu disse para ele assim, cara, eu quero ter a certeza, a confirmação, quero que o Senhor confirme no meu coração, eu quero sentir isso, de que o Senhor vai me sustentar. Esse é o meu único problema agora, tomar uma decisão, e seguir esse caminho. Eu era militar, tinha uma profissão razoável que me daria uma certa projeção, uma certa segurança, ou uma falsa segurança na realidade. E aí nós começamos a orar por isso, e aí num dia eu estava de serviço, que eu não conseguia mais dormir, eu cheguei num estágio que eu passava a noite em claro no quartel, a gente tirava serviço, virava e tal, à noite, eu não conseguia dormir, era 24 horas direto ligado, E aí às vezes eu estava lá tirando meu serviço, aí coloquei uma música, ouvia algumas músicas evangélicas, lia livros, a Bíblia muitas vezes, porque era um momento assim tranquilo, na madrugada. E aí uma música falando do sustento de Deus na nossa vida. E eu parei e pensei assim, poxa, se Deus está me chamando para isso, eu tenho convicção disso, Ele vai me sustentar. E aí, uma das conversas
que eu tive com o Alfredo, eu falei para ele assim: Alfredo, eu sei que a gente vai passar dificuldade, eu sei que a gente vai passar privação financeira, eu sei disso. Eu só quero ter certeza que essa é a vontade de Deus para a minha vida. E depois, naquele dia, lendo a palavra de Deus, ouvindo aquela canção, que era mais ou menos assim, a música dizia: porventura vos faltou alguma coisa. Eu nem lembro como era a música, mas essa frase ficou na minha cabeça. Aí o coro respondia: nada, disseram eles. E eu, naquele momento, eu falei assim: era isso que eu precisava ouvir. É isso que eu precisava ouvir. Eu precisava ter essa certeza. E essa certeza eu tenho na palavra de Deus. E quando Ele nos chama, Ele vai nos sustentar. E nós fomos para o seminário. Quem conhece a nossa realidade sabe que nós passamos muita dificuldade financeira. Depois do seminário também. E nós estávamos felizes. Eu estava feliz. Preocupado muitas vezes, mas tranquilo, porque eu sabia que Deus queria que a gente passasse por aquilo. E Ele iria nos sustentar. E diante daquela certeza, não teve como. Eu cheguei para o Alfredo: nós vamos para o seminário. Por que eu estou contando isso? E isso não vale somente para mim. Vale para todos nós na nossa vida. Seja você que está envolvido com o Evangelho diretamente ou não. No caso, você é um pastor, um presbítero, um diácono, coisa assim. Mas quando a gente sabe, a gente tem a certeza, a convicção de que Deus nos chamou para essa tarefa, Deus nos chamou para vivermos nesse mundo como cristãos, com integridade, santidade nele, com todas as dificuldades, nós vamos conseguir isso, porque Ele vai nos sustentar. Ele vai fazer com que a gente passe pelo vale da sombra da morte, seguros nas suas mãos. E essa era a certeza que eu queria ter e que eu não estava vendo, e que a Escritura está borbulhante de coisas como essa, que Deus chama aqueles que são seus, e na sua vida, na sua carreira cristã, até adentrarem a eternidade, Ele vai sustentar. E o que Ele exige de nós é somente fidelidade para aquilo, para a missão que Ele nos chamou, para a nossa vocação, seja de um ministro, seja de um crente vivendo nesse mundo, na sua profissão, em qualquer outro lugar. O Senhor vai nos sustentar e vai nos dar alento, vai nos dar força, e precisamos ser lembrados que foi ali que Deus nos colocou para semearmos o Evangelho da graça de Deus. Por isso nós não precisamos ter medo, e por isso muitas vezes precisamos ser lembrados que fomos chamados para essa vocação. E essas coisas servem como ensinamento e incentivo, não somente para aqueles que estão à frente da igreja, mas para todos que foram vocacionados por Deus para essa obra, para toda a sua igreja. Ele é aquele que nos capacita e que torna possível aquilo que Ele nos chamou para fazer nesse mundo. E é por isso que Ele diz: combate firmado nessas coisas, nessa profecia, nessa palavra de Deus, naquilo que Deus falou na sua palavra com relação a você, o bom combate. E eu quero parar aqui, porque eu vou entrar agora numa outra seara, ou seja, fazer uma aplicação na vida cristã como um todo. Algo que já fiz anteriormente, mas vamos fazer agora de forma mais apropriada, mais profunda. E eu vou deixar isso para a próxima pregação. Mas o que eu gostaria de dizer a vocês, a exemplo do que Paulo está falando aqui, nós precisamos ser lembrados que fomos comissionados por Deus, e principalmente em momentos de dificuldade, porque foi o Senhor quem nos colocou naquele lugar.
E nós devemos cumprir o nosso chamado, a nossa vocação em Cristo Jesus, porque o Senhor vai nos capacitar. E é nessa sustentação, é nessa promessa, nessa firmeza que nós vamos combater o bom combate e sairemos, com certeza, vitoriosos. Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso,